Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos conversar essa semana um pouco sobre o tema Revolução Russa. Para isso, eu sugiro que vocês realizem uma pesquisa para se ter uma ideia do que está falando. O tema Revolução Russa, que está aqui no presente na nossa discussão essa semana, é um tema polêmico, né? E aí alguns podem perguntar, mas por que falar sobre outro país ser polêmico, professor? E não diretamente sobre o país, mas sobre o que essa revolução trouxe. Ela vai ser a primeira a instituir em um país o conceito, as ideias de um sistema socialista. E aí hoje a gente tem muito presente, né, nas discussões das redes sociais, a, essa divisão partidária, política entre direita e esquerda, né? O socialismo vai estar representando aí uma esquerda, né? E nós temos uma direita representada pelo capitalismo, sistema no qual não vigora até hoje. Então, nesse momento, professor, eu não sei sobre esse tema, como é que eu faço, né, para começar a discutir? O primeiro momento é fazer essa leitura. Então, eu indico que vocês peguem esse texto, no qual eu indiquei aqui, e para complementar esse texto, tem esse vídeo bem simples, mas que dá uma ideia legal para a gente discutir, ok? Vou clicar nesse texto para vocês verem mais ou menos uma ideia do que é que eu estou falando. Escolhi esse texto porque é um resumo da Revolução Russa, muito bem trabalhado nesse canal aqui, ó, toda a matéria. Ajuda na questão do vestibular, vocês estudarem. Então, é a leitura desse texto. A segunda indicação, depois do texto de leitura, é a visualização do vídeo 100 anos da Revolução Russa. De uma das revoluções que ocorreu na Rússia em 1917. Daqui a pouco você vai entender o motivo de eu usar o plural. Para explicar os acontecimentos de 1917, vamos voltar um pouco no tempo. Comparada ao restante da Europa, a Rússia imperial da segunda metade do século XIX possuía relações sociais e políticas defasadas. Por exemplo, a servidão só foi abolida na Rússia em 1861, pelo czar Alexandre II. Ele foi assassinado por anarquistas em 1881. Só um pouquinho do vídeo. O vídeo do canal chama Nerdologia. É um vídeo legal para quem está se preparando para vestibulares, que são conteúdos bem simples, didático, e aí depois dá para a gente se aprofundar um pouco mais, ok? Então, voltando para o nosso roteiro dessa semana. Então, é a leitura desse texto e a visualização desse vídeo. E aí eu coloquei na questão número 1 aqui. Não é uma questão que você deve entregar, mas sim que eu quero que vocês observem. E aí tá aqui, o que eu devo observar? A Revolução Russa é um tema ainda recorrente em vários debates. Não existe apenas um ponto de vista. Por isso, irei iniciar nosso estudo por meio de uma pesquisa sobre o tema, para todos terem uma ideia do que estaremos discutindo. Assim, observe o texto. E aí no primeiro, que eu já indiquei aqui. A causa da Revolução, o que foi esse Domingo Sangrento, por que se dividiu essa revolução em fevereiro e outubro, ok? Segundo, em relação ao vídeo, né? Qual que foi a modernização da Rússia, o que foram esses czares, qual a influência da Revolução Industrial, como que foi o envolvimento na Primeira Guerra Mundial, qual que eram essas formações da Duma, que o vídeo aponta, e quem foram esses tais bolcheviques. Tanto que o vídeo fala sobre os mencheviques e os bolcheviques. E eu quero que você observe quem foi esses bolcheviques. E aí na questão número 2 coloquei para vocês pensarem. Mas professor, o que devo fazer? Este momento será um estudo. Por isso, registre no caderno da maneira que achar mais fácil a sua compreensão. Com resumo, um tópico, um mapa mental. Porque é importante esse monte de estudos, de anotação, de registro. É para que você possa voltar no seu registro e relembrar aquilo que você estudou. É muito difícil depois vocês ficarem relendo tudo de novamente, buscando o texto novamente. Então, a ideia do registro é essa, tá bom? Professor, já li o meu texto, já assisti o vídeo e já fiz essas anotações.
já tem um pouquinho da ideia já do que foi essa Revolução Russa. E aí o próximo passo é pesquisar esse link que eu coloco aqui abaixo. Esse link é um livro, no qual eu vou pedir para vocês baixarem, que chama Revolução dos Bichos. É um livro que nós iremos trabalhar com ele, tá bom? Esse livro, eu trabalharei ele no próximo roteiro. Porque não dá para ler esse livro sem pensar, sem entender o que foi a Revolução Russa, né? Ah, professor, o livro fala sobre os animais, sobre... Tá, e que tipo de referência ele faz sobre os regimes autoritários? O que é regime autoritário, professor? Se você não está pesquisando, se você não está estudando, você não vai entender. Professor, fala sobre a relação com o Napoleão, com Stalin, Trotsky, Lenin, as ideias de Karl Marx. O que é isso? Então, por isso que antes de iniciar a leitura do livro, é importante a gente entender o que foi essa Revolução Russa. E além da Revolução Russa, esses regimes autoritários. Destaco aqui para vocês que o livro não vai falar só sobre a Revolução Russa, podemos fazer essa comparação, mas faz uma crítica a esses regimes autoritários, esses regimes estatais autoritários. Ah, professor, é uma crítica aos regimes de esquerda? Não necessariamente, né? Temos regimes autoritários de esquerdas, como vocês irão ver aqui com Stalin, na antiga União Soviética, mas também tivemos esses mesmos sistemas autoritários com Mussolini, Hitler, que eram sistemas de ultradireita, né? Então, todos os extremismos que é apontado, o livro faz um pouco dessa crítica, mas, resumidamente, vamos ler o livro, para que depois nós vamos entender. Não vou pedir vocês lerem o livro nesse roteiro, novamente, tá bom? Só para não ter nenhum tipo de dúvida. Não iremos ler o texto novamente, não tem nenhum tipo de dúvida. Eu acabei voltando aqui a tela, se perceberam. Esse roteiro é para a gente introduzir o tema. Então vocês vão pegar esse livro, vão baixar, deixar salvo, que no próximo roteiro nós iremos aprofundar o livro. Mas não tem como entrar nessa questão do livro, discutir essas questões de direita, esquerda, né, socialismo e etc., sem a gente ter uma base. Então por isso que é a leitura bem simples, um texto bem simples, YouTube. Isso basta, professor? Claro que não. A gente vai se aprofundar mais, mas dá para ter uma ideia, ok? Uma boa semana a todos e até a próxima.